Então vai lá, é contigo. Foi. Te apresento. Não, eu não tenho... Primeiro te apresenta quem tu é, a idade. Eu não tenho... O Marco Aurélio é muito malvado. Tu não dá bola dele. Eu tinha uma... 6 anos atrás, 8, nessas poucas atividades que os partidos políticos têm, assim, de poucas, reduzidas, de aperfeiçoar os seus quadros, né, de tentar ensinar alguma coisa, de tentar passar alguma coisa, que via de regra nós ainda fizemos política, tanto aqui, por aqui, meramente na busca do poder, né, busca do poder. Mas não preparar quadros políticos para dirigir uma prefeitura, uma coisa assim, não se faz isso, infelizmente. E o MDB fez eu não me lembro, faz uns 5, 6, 8 anos, sei lá quantos anos faz, fez um semináriozinho ali na Câmara de Vereadores, conseguimos reunir uns 50 peão, o que é durante uma semana, de segunda a sexta, e uma dessas fui eu que fui convidado a dar um papinho. E eu tinha feito uma folha mais durinha, assim, eu tinha feito um roteiro bem feitinho, e ontem de noite fui procurar e não achei mais. Estava lá no meio das minhas fotografias, numa caixa de sapato, e sumiu. Aí eu digo, bom, vou ter que ir lá, amanhã ainda chego atrasado. Eu não sei o que houve aí, mas as outras reuniões não eram sempre às 10h30? Foram, né? Não? Então então é culpa minha mesmo. Eu tô com o carro encostado ali, estava lendo o jornal ali na sombra, aí na rua de baixo, aí, esperando chegar às 10h30. É verdade? 10h30. Então é às 10 sempre. Bom, mas muito obrigado como é que é? O Vats que me convidou, né? O Vats, dia tal, tu vai lá fazer uma conversa. E é isso mesmo, uma conversa, um papinho fiado aqui, para nós, dentro dessas propostas que estão se criando aqui, e que sempre contribuem para uma melhor comunidade, para uma melhor qualidade de vida no município, numa melhor valorização das pessoas e das entidades, e do monte de coisa boa que acontece em Canela. E também um monte de asneira que acontece, como em qualquer comunidade. Só que a gente teria que diminuir as asneiras e aumentar as coisas boas, né? Às vezes há um acúmulo de porcaria que não soma para a comunidade. Está aqui presente o Vitor Hugo, maior especialista em Campos de Cima da Serra que se conhece no Rio Grande. Não, mas quem conhece não tem, é a verdade. E os Campos de Cima da Serra, seguramente a melhor e mais bonita imagem que o Rio Grande pode ter. Imagem de natureza, né? Não vai ser uma imagem de uma mulher bonita, eu digo de natureza. Não tem. Esses nossos Campos de Cima da Serra aqui, os capões, a aguaria, os matos que ainda sobraram, né? E sobrou bastante. O próprio campo, as fazendas antigas, que são muito poucas ainda, mas ainda tem bastante. Isso abrange aí São Francisco, vai até Vacaria, vai até Lages, eu acho, né? Isso aí é os Campos de Cima da Serra. Nós não sabemos o que tem, o valor que isso tem turisticamente e para nós, brasileiros e gaúchos, né? E o Vitor Hugo aí dedicou um ano a ficar acampado por aí, escreveu o livro, que eu quero que tu me venda um. Eu me esqueci do teu lançamento, foi ali aqui no hotel, aqui, né? Eu esqueci, estava no jornal, eu esqueci, não, terminou passando. Mas assim, ó, essa palestrinha sobre o nosso município, sobre o nosso Canela, política e administrativa, eu perdi, estava montadinha, mas perdi. Mas atendendo assim a demanda aqui do grupo, não sei se encaixa ou não encaixa esse tipo de assunto, não encaixa. O Renato falou sobre futebol na última. Um pouquinho de tudo, né? Eu não estava preparado. Vamos fazer uma misturinha aí, vamos matar uns 15, 20 minutos. Na minha visão, por exemplo, na cultura, e eu classifico isso como cultura, nós tínhamos 3 pilares em Canela.
ao longo dos anos que a gente participou, que vocês participaram, que eram o carnaval, o futebol, esporte, futebol basicamente, e o tradicionalismo. E como isso se esvazia rapidamente, futebol sumiu, terminou, até o salão, futebol de salão, futsal, que é relativamente fácil de fazer, e assim de ginásios e áreas esportivas por aí, está decadente. E o de campo, Serrano encerrou as carreiras sem resistência, foi encerrando, foi minguando e ninguém resistiu para manter algo parecido, senão amador, encaminhar para um profissionalismo, como o Gramado fez, claro, sobre outra ótica. Nós, canelenses roxo-olmeiro, como nós somos, nós amanhã ou depois, enquanto nós vivemos, daqui um pouco nós estamos indo a Gramado torcer para o gramadense. Vai ser doído, mas vai acontecer, porque o nosso Serrano foi para o espaço, o Serrano Futebol. Então subsistiu, né, o carnaval. Morreu também ou não morreu? Morreu. Um bailezinho de social com pouca frequência ainda. Tinha desfile também. Tinha desfile, tinha blocos, né? E tinha uma certa cultura do carnaval, né? Que é uma cultura, se não tanto do Rio Grande, mas do Brasil, né? O carnaval. Futebol nós já falamos, e esporte, nós sempre fomos bons em futebol, Marco. O gramadense nunca levou farinha para o Serrano aqui, muito pouco. E o Nova Petrópolis e São Chico, e isso aí, isso é as nossas características. E estas são as nossas marcas, né? Os nossos amores. E eu que sou invocado com dupla Grenal, qual é a graça que tem nós estar brigando por Grêmio e por Colorado? É outro nível, é outro tipo de jogo, é outro tipo de amor. O amor é o nosso serraninho aqui, essas coisas nossas aqui, né? Mas infelizmente está terminando tudo isso. Mas subsistiu o tradicionalismo. Meus amigos, Marco Aurélio, tu não sabe a força que tem o tradicionalismo em Canela. Comercial ou não comercial, né? Mas tem. O que a nossa gente gosta de botar uma bombacha, gosta de botar um lenço, gosta de um rodeio, gosta de uma cachaçada, gosta de um fandango, gosta de se vestir dentro das nossas tradições. O que tem de coisa nesses colégios, principalmente os municipais, quase todos eles têm um DTG, né? É isso? Tem lá uma professora que manobra um grupinho que vai incutindo nessa geração que vai assumir a mãe depois, o gosto pelas coisas do Rio Grande. Que é só o Rio Grande que tem. Santa Catarina não tem, São Paulo não tem, um pouquinho de caipira lá, bons. Mas marca é o Rio Grande. E Canela acompanha isso, para satisfação nossa, né? Como é que isso se solidificou, eu até não merece até um estudo maior, sabe? Porque Canela não tem fazendas, nem área territorial para ter fazenda, não tem nenhuma fazenda em Canela. Tem, né? Lá um Perines, mas fazenda fala assim, né? Onde isso se cria, isso se desenvolve, os rodeios e coisas. E tem um tradicionalismo, um gosto por essas coisas que é impressionante. Ao lado da minha casa tem a Escola das Hortênsias 1 e 2 na frente. Resumindo, no mês de setembro, todos os dias de manhã e à tarde, eles cantam, botam o hino de Canela, o hino do Rio Grande e o hino do Brasil. E ensinam os pré, é tudo prézinho. As crianças, eu chego a me arrepiar. Eu me arrepio também. Essas escolinhas da Hortência. A 1 e a 2, uma é na casa que era do meu irmão e a outra da Inês Nota lá na frente. As duas ali, a gente tem uma amizade muito grande com as profs ali, elas vêm tirar foto lá em casa, com o muro mais verde lá. Então, mas olha, que coisa boa. O hino do Rio Grande tem coisa mais bonita do que o hino do Rio Grande, a não ser a Marseillaise lá dos franceses, que essa empata. Mas o hino do Rio Grande, meu Deus. Então nós temos todas essas características e marcas, né? Que o resto do Rio Grande do Brasil não tem. Não tem. Não me venha lá com os cabeça chata, com o chapéuzinho deles, lá umas dancinhas de não sei o quê, mas não tem uma coisa organizada. Esses nossos CTGs, isso tem esses MTGs, meio que na marra, mas eles mantêm um
capricho nas coisas, isso pode, isso não pode, deve ser assim, essa cinta não é gaúcha. Às vezes o cara não acompanha, mas ele está sabendo que ele está errado com aquele tipo de cinta, que essa não é gaúcha. É só um exemplo, né? Então há um cuidado muito bom, muito organizado. Bom, é o maior movimento da América do Sul social, dizem, o tradicionalismo, essa área aí. O que quer dizer? Não querendo te cortar, mas eu queria entender como é que foi a história ali o armazém ali começou com o teu pai, né? Me dá uma... Não. Vocês vieram da onde? Como é que era? Vocês não são começou naturais com meu daqui? pai, não. Como é que é? Me conta ali. Ali... O armazém do Velhinho é uma tradição. Era... Como é que era isso aí? Era a padaria do Sal. Isso. O Beno Saulo e o seu aqui, o irmão do seu Beno aqui, que morava aqui na esquina, aqui na frente. Da Dona Lígia. O marido da Dona Lígia, Teu pai tinha armazém no Canelinha. No Canelinha. Mas também não foi o pai que começou, ele comprou do João Keller lá no Canelinha. E aqui comprou do Saulo, aí dos irmãos Saulo, Hernânio, era dos irmãos ali, porque tinha padaria ali. Mas não foi o pai que começou. Mas vocês são naturais daqui? Meu pai é de Quilombo, Gramado. Meu pai e a mãe são de Quilombo, Gramado. Aliás, Quilombo, ninguém sabe qual é o Quilombo. Quilombo por quê, né? Não, de fato, estão inventando umas historinhas aí, mas ninguém sabe certo, Quilombo. Mas meu pai e minha mãe nasceram no Quilombo. Depois vieram para o Passo do Louro, lá perto das águas, ali onde onde tem a parede da barragem. Ali o pai tinha um moinho. Aí depois veio para o Canelinha, comprou a bodega lá do seu João Keller, e depois veio aqui para o Canela, aqui dos irmãos Saulo, ali a propriedade era dos irmãos Saulo. Isso é em que ano, mais ou menos? Canelinha? Não, aqui. Canelinha, no centro. 64. Nós viemos para o centro, do Canelinha para cá, 64. Eu sei que eu estudava nos maristas e tal, 64, época quando estourou a Revolução ali, a época dos militares aí. Isso tá certo, essa data tá certa. Meu pai começou a trabalhar lá. Meu pai morreu com 87 anos, minha mãe com 91, taco do coração, e a mãe ia mais. Bom, eu ia falar sobre a mãe e o pai aí. Desculpe, mas o pai e a mãe eu não. Eu estimo demais. Em 63 nós fizemos um castigo no Canelinha. Em 63 nós fizemos um castigo. Meu pai deu umas folhas de embrulho para nós, o meu marido dando um castigo para mim e para ti. Eu fui lá na tua casa. E dentro desse raciocínio assim eu sempre abandonamos o tradicionalismo e vamos pro... Um dia eu escrevi alguma coisa no jornal sobre as 4 santas que eu tinha conhecido. Essa história de santa que as igrejas têm aí, eu não levo muita fé, mas eu conheci 4 santas verdadeiras, de verdade, de carne e osso. E a gente só consegue avaliar isso depois que o cabelo branqueia ou cai, né? Não é verdade? Antes a gente não dá aquele valor que o pai e a mãe da gente têm. Quando é real, quando é verdadeiro, né? E as 4 santas que eu ia falar era a dona Lorena, esposa do seu Hugo Spier, história espetacular. A dona Herta, mãe da Sheila Benito. E a minha vizinha, que é a mais santa de todas, a minha vizinha, a dona Teresa, que faleceu esses tempos aí, mãe do... A mulher do Vacari, do marceneiro? Do Zé. Meu Deus do céu, essa mulher cuidou da sogra dela, ela dedicou a vida dela a cuidado de 4, 5 pessoas da família dela a vida inteira e fazer comida. Isso foi a vida dela. Só fazer a comida para a família e atender um, atender outro. Isso durante 30 e poucos anos, até morrer aí. Ela cuidava da sogra dela, dona Clementina, que era a mãe do Zé.
Cuidava do pai e da mãe dela aqui, que morava aqui do lado. Pai e da mãe, que a mãe morreu com 101 anos. Quer dizer, desde os 80 a pessoa precisa ter cuidados, né? Os dois, o pai e a mãe. Cuidou do marido, do Zé, que ficou uns 20 anos com aquele problema da perna dele, não podia caminhar, não podia isso, não podia aquilo. Cuidou da irmã dela, que era excepcional, que faleceu recém aqui em Taquara. Levaram nos últimos anos de vida, uns 2 anos, só o resto do tempo aqui. Excepcional. Remédio, injeção, busca, leva, traz, roupa, hospital, desse grupo de gente aí ao longo da vida. Ela não se liberou nunca. Então, no meu conceito, santa é esse tipo de gente. É esse tipo de gente. Que eu, graças a Deus, conheci. Sabe? Nunca se queixava, estourou tudo a coluna de tanto erguer e tirar a gente da cama, a dona Tereza, ela me falou, ficou com a coluna toda torta, toda ruim, ora erguer um pai, erguer uma mãe, botar na cadeira e tirar, isso uma vez ou outra, mas assim meio que diariamente, né? Então a gente tem essas experiências assim muito bonitas, que a vida, eu enxerguei essas coisas assim depois que esse pessoal todo morreu. Não, né? A gente já enxergava antes, via o mérito, né? Dona Lorena, Dona Erta, não vamos nem falar, um assunto que não. Mas a minha mãe, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A vida espetacular que nós levamos hoje, comparado com esses heróis aí, rapaz. Meu pai e minha mãe foram conhecer praia com 50 anos de idade através dos irmãos maristas. Meu pai tinha um relacionamento muito bom com os irmãos maristas, sempre. Quando tinha irmão marista aí, né? Agora não tem mais. Mas levando os irmãos maristas de Kombi, para sair mais barato, para não ter despesa, até porque tinha os negócios aqui que tinha que cuidar, os negócios não se cuidam sozinhos, tem que... Então, são as coisas muito bonitas, assim, né? Então, mas eu não vim aqui para falar sobre o meu pai, sobre a minha mãe, né? Eu nem consigo, o meu apreço e o meu reconhecimento pelo meu pai também eu não... Assim, ó, só para ilustrar e sem querer ofender, o meu pai, ele entrou numa delegacia de polícia, eu acho que umas 2 vezes na vida, porque nessa época se fazia carteira de motorista na delegacia, quando ele começou, ele renovou e tal, depois que passou a ser, né, não? Então ele nunca botou os pés numa delegacia, nunca botou os pés num sindicato, nunca botou os pés numa prefeitura, nunca botou numa Câmara de Vereadores, e ele tinha um filho vereador, nunca foi. Nunca processou ninguém, nem foi processado por ninguém, não sei como é que conseguiu, né? De vez em quando, alguma ronha que surgia, ele preferia perder e engolir o sapo do que processo, do que moral, do que coisa. Então, isso tudo eu só enxerguei depois, né? A gente, quando é mais criança, a gente não enxerga todos esses méritos e esse modo de vida útil para uma sociedade que meu pai e minha mãe tiveram. Isso para mim é um orgulho, que eu estou tendo a oportunidade de dizer aqui, eu já devo ter comentado com alguém também, mas eu tenho muito orgulho de ter tido um pai e uma mãe com esse perfil, sabe? Vocês também, se vocês fizerem uma para trás, lá vai ter histórias assim, com os pais de vocês também, desse nível, né? E a gente se conhece, sabe como é que é a vida da gente, numa cidade do nosso tamanho, a gente não consegue esconder nada de ninguém, né? Então, essa é a verdade. Umas coisas interessantes, que talvez fosse bom no futuro o memorial resgatar, ou ir atrás, vamos dizer, o entretenimento. O Eduardo não, mas eu também não e tal, mas a maioria da turma aqui passou, porque não tinha outro entretenimento social em Canela na minha juventude. Domingo de tarde e tal, era a boate do Teodoro, e num segundo momento, aqui do Rock, aqui na frente, em cima da MC, aqui antiga, aqui na frente, né? Rock. Isso foi daí já para uma outra geração.
Mas a geração Olmiro, eu, tá, nós passamos uns 10, 15 anos, domingo de tarde, domingo de noite, depois de cinema, indo o pessoal do centro aqui, né? Na boate do Teodoro, com aquela simpatia dele, às vezes quando, de vez em quando, com aquela irritação dele, ele e o Nero, né? E depois no Rock, aqui no Rock eu frequentei pouco aqui, mas o Rock daí já foi uma outra geração, né? Que deu uma qualificação nos bares e na qualidade de atendimento, introduziu um monte de coisa nova. O Rock, né? Era o castelhano aquele. Rock American Bar. Durou o quê? Uns 10 anos também, né? Foi, né? Eu fui quando já precisava. Só entrava ali Eu de sou muito sapato. Hã? Só entrava ali de sapato. E teve também nessa área aí, daí já noturno, uma boate papagaia lá dos Anatas. Ela já foi meio concomitante com a boate do Teodoro, né? Foi logo na sequência, sim. Foi por ali, né? Eu tinha vergonha de ir, eu não ia na boate do papagaia. Mas eu sei que ela movimentava uma região, né? Sim. Uma região toda. Eu acho que esse tipo de coisa, a nível de memorial, ou de recordar a história, eu acho que caberia uma coisa. Complementando de novo o que você está falando, nesses últimos 7 anos que eu colaborei com a rádio, o programa que deu mais audiência foi sobre os bares da vida. Me ligou gente de Três Coroas, de Igrejinha, de Gramado, Nova Petrópolis, fora os de Canela. Mas tu não falou dos metralhas, mas dos metralhas eu não cheguei. Eu a geração não. dos meus filhos. Metralha todo foi mundo. Mas o Rock American Bar e o Boate Teodoro realmente foi. A boate do Teodoro, eu morava em São Chico, eu vim uma vez, dormi na casa da Eliane, ali do Teodomiro, e fui na boate do Teodoro. Essa eu tenho curiosidade, mas eu não sei. Ele era daqui, o Teodoro, não? Não, Santa Catarina. Santa Catarina. Morreu há pouco. Aí dancei com o Paulo da Mata e nunca mais vi, quase me apaixonei por aquela pessoa. E nunca mais vi, porque eu ia estar viúva. Era viúva hoje, olha. Nossa, que pena que não foi por ele, podia ter outra oportunidade. Mas Teodoro, eu gostei de falar. Tem uma recordação boa, sabe? Daí fiquei amiga da Eliane. Espetacular. Fiquei amiga da Eliane. Alguém de vocês assistiu nosso programa? Tinha o Sinuelo Bar também, né? Sabe lá, se não tava Foi antes de mim, o Sinuelo foi antes, outra geração. Tu chegou a frequentar? O cinema era antes e depois do Teodoro. No cinema, ia no cinema e depois ia no Teodoro. Era primeiro o cinema. Não, a programação era primeiro ir no cinema e depois ir na Como é que tu sabe Eu ia disso? levar o marido e você passava lá pra tomar Eu sei que isso aí era assunto das histórias de família, assim, de se deitar aqui a Eu tenho uma lembrança muito querida dessa boate. não deixava a filha aí, não sei o que. E sabe por que eu fui amiga da Eliane? Você lembra dos da Sóis, que tinha o vulcanizador e Foi tudo? meu vizinho, hein? Então, eu era vizinha do Eldio da Sóis, lá em São Chico. E eles eram muito amigos do Teodoro, do Teodomiro. Aí eu fiz amizade com a Eliane. É isso aí. Limãozinho doce do Teodoro. Dizem que esses bares assim tradicionais, Tinha aberto, então. eles são de geração, né, Vitor? Geracional que chamam, né? E com uns 10 anos termina uma coisa assim, né? Mas é espetacular. Isso aí, o Paulo falou do Sinuelo, verdade? Esse foi antes da boate, eu acho, né, Almiro? Depois do cinema era o encontro ali. Tudo marcado, cara. O O Brasília. Gurizada não entrava ali, mas Brasília, era pequeno também, né? Sinuelo é mais velho. Sinuelo é mais velho. Sinuelo é mais velho. Mas eu me lembro. É que a gente vinha de Canela Pesada, vinha porque tinha. Ali tinha um bar também. Não, bem na esquina, viu? Ô, Biro. Esse embeidinho ali, né? Na esquina era o doutor As coisas tinham. Eu me lembro de Nessa Leninha, nessa contigo a linha. palavra. Hã? Se tu deixar, nós vamos seguir falando. Não, Olmiro é a nossa história. Nós queremos saber da tua vida, cara. Nessa linha de raciocínio, assim, de municipal, tem 3 indústrias, ou 4, 3 eu me lembrei aqui,
que o memorial vai ter que se preocupar também, na minha opinião. FACELPA, essa indústria é de 38, 35 ou 38. 39. E só tem mais um cara que pode dar alguma coisa, um acréscimo nisso aí, que eu me lembro aí, que é o Cláudio Wolff. E o Luiz Fernando. Luiz Fernando também. O Renato sabe também, né? É. Não, claro, mas É o Renato Novinho. Eu sou mais novo. a maioria já parou de fumar, viu? A turma Sim. antiga lá. Isso daqui um pouco foge tudo e aí começa as mentiraiadas, né? 2020, Começa as invenções de família, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A celulose, a madeireira agrícola e a Sonelli. Isso foram a madeireira, a celulose de 38, 39, que seja, a de Cambará é de 1944, foi depois de Canela. Mas vocês estão parando para pensar, essas firmas estão fazendo 100 anos de idade. Essa aqui vai fazer 100 anos, a celulose vai completar 100 anos em 39, que é ali mais 15 anos. O Hernani Reis durou quanto tempo? Hã? O Hernani Reis também era, acho que era grande, né? Quem? Do Hernani Reis. O Hernani Reis é de 38. Depois da celulose um pouquinho. Quanto tempo durou? Não tenho ideia. Mas e a madeira? A agrícola, tu falou? Não. É do Hernani Reis mesmo. Mas de indústria, agora só de indústria, de alguém que previa o futuro, o Hernani Reis, não sei se perdeu para a celulose. O Hernani Reis, eu não sei aí. Lodovico, esforço em si, trave. Ninguém pensou em futuro agrícola. O Hernani Reis tinha reflorestamento, que eles não tinham, ninguém tinha. Ele já fazia. Então é nessa linha, tu vê quanta coisa boa a gente tem aí para explorar, né? Se permite, assim, a madeireira agrícola nasceu antes dela Da cooperativa, a né? cooperativa, tá? Cooperativa dos madeireiros aqui de Canela e da região, tá? E uma coisa importante, assim, quando ela foi liquidada, tá? O saldo dela, o resultado dela foi criar o Hospital de Caridade de Canela. Então, o Hospital de Caridade de Canela nasceu das sobras, onde eles têm emitido uma cooperativa, não tinha para quem destinar aquela sobra na liquidação, né? Naquela liquidação foi destinado para o hospital. Então, essa é uma coisa importante, assim. Importante, eu não sabia disso. Não sabia. A cooperativa, né? Isso foi passado pelo seu Ego Jung, né? Sim. Ele foi, eu acho que, liquidante ou alguma coisa assim. Deve ter sido. E o hospital, o fundo da criação do hospital foi a sobra da cooperativa. De crédito terreno? Isso. Não. Não, madeira. Cooperativa madeireira. E depois virou agrícola. Foi uma madeireira agrícola, né? Virou uma limitada, mas antes disso, Serradores de pinha. ela era uma cooperativa, né? E daí quando liquidou a cooperativa, então vocês olhar lá na rua, lá na rua 7, né, que entra, né, tem o grupo da rua 7, ali do outro lado de baixo tinha 3 ou 4 casas, casas iguais ali. Ali era também da cooperativa, né? As casas ali, né? Então só para a gente... Sim. Acho que é importante sim essa parte, quando fala na indústria, na indústria madeireira, né, a criação do hospital, né? Vamos para o hospital. Falando em cooperativa, a cooperativa Serrana, eu participei do Sobras, esse aí. O Sobras final lá. Sim. Aliás, a cooperativa foi um fiasco de canelenses. Eu não podia ter quebrado. Foi quebrado por uma coisinha chamada incompetência. Não vamos nem chamar de desonestidade. Eu acho que foi só incompetência. Foram perdoando dívida, porque é companheiro, porque tu foi te descapitalizando. Não é mais ou menos isso? Foi isso. Uma das coisas mais bonitas que Canela já fez foi aquela cooperativa E o de seu crédito. Ego brigava, não podendo terminar com ela. Como é que é? Seu Ego brigou muito para... Chegou a me dizer para mim um dia, tu é um dos caras que tem que assumir esse negócio, eu fugir da raia, sabe? Porque não. Mas ele chegou e me propôs, sabe? E aí no fim entrou o Olival, eu acho, né? Durou uns aninhos, aí foi pro espaço, uma pena, né? E tinha construído até uns alicerces bons, né? Já tinha sala, já tinha um bom patrimônio, além do capital para emprestar, e funcionando como banquinho da cidade, né? Essa é um fiasco dos canelenses, foi um fiasco. Vamos chamar de canelense, mas a gente sabe quem foi e por quê, né? Mas fiasco não podia ter acontecido. Viu? Quem foi, por quê, conta. Não, deixa assim. Mas dessa... Em off depois, pelo menos. O dos Sobras, que nem houve lá, foi feito um churrasco lá na casa do Marcos Borer, que era fiscal da prefeitura. Sim. E eu recebi, eu era um sócio, né? Me convidaram, eu andava por ali, fizemos um churrasco lá de umas 20 pessoas, do restinho do dinheiro que sobrou,
Mas foi pago as coisas, tudo e tal. Mas extinta naquela ocasião, foi feito para terminar com o recurso. Bem, isso é verdade. Lá por 80, eu acho que foi, né? Não, vamos parar, mas a gente tinha uma... Quantas vezes vereador? Hã? Quantas vezes vereador? 4. 4? Mas não foi na sequência, assim, foi... Quando é que foi a primeira vez? 82, é só o que eu lembro. Eu sou de 77. Isso, eu fui na seguinte. O Eu já tinha ido embora. prefeito era o Hernani Reis. E Foi secretário alguma vez? de turismo. Em que ano? Foi nesse primeiro mandato ali. 83 foi. E dos bons, sem falsa modéstia, dos bons. 83 foi. Fiz sozinho. Eu fiz sozinho naquela ocasião a tal de Fermaçã. Eu não, só correndo para lá e para cá, dia e noite, indo a São Chico, voltando, fazendo aquele pavilhão lá no Parque dos Rodeios e tal, participando de tudo, e sem estrutura nenhuma, só tinha sayonara de recepcionista. Era bem boa a festa. Hã? Era bem boa a festa. Quantos anos durou? Tu te lembra da Fermaçã? Eu fui lá. Eu fiz cartazes. Salvo engano, 4 edições. Uma eu fiz hoje. 2 em São Chico e 2 aqui. Aí o Negrelli assumiu e... Uma das minhas sobrinhas foi rainha da formação. Isso aí. Fui eu que fiz. E esse eu aí é com muito orgulho. Fui eu mesmo. Fui eu que mantive, fui eu que fui atrás, fui eu que convenci o Hernani Reis a... O seu Hernani não tinha essa... Não tinha essa... Não, festa para ele não... Mas deixava fazer, sabe? Não atrapalhava. Não atrapalhava. É. Mas claro, não, nessa parte ele não tinha essa visão. Vem, Bebi, nasceu aonde? Pasto Louro, de parteira. Parteira. A dona Conceição, é. Pelo que me disseram, a dona Conceição. Era a dona Conceição? É. Eu acho que era parteira de todo mundo aí, né? E a dona Ondina também. Hã? Dona Ondina ali na região do cemitério ali. Eu nasci da Dona Ondina. Eu fui a dona Conceição aí que Eu morava a dona Conceição. a avó do Jorge, né? Do Jorge Vasques, pai do Chiquinho. Mãe do Chiquinho. Essa era do pessoal mais. A Cláudia Pessoal, foi rainha. Dona Conceição. Dona Ondina já é mais ainda aqui. Não. Tá muito comprido. Isso eu já aprendi, viu? Não pode alongar muita coisa. Mesmo o papo estando bem fofocado. A gente está tentando tirar algumas coisas. Tem que Eu queria parar. te perguntar no período que tu foi vereador. Como é que foi? Eu fiz 2 coisas importantes. O que foi ainda? Uma eu fui mentor. Não, foi mudar o nome da rua. Ideias eu despejava em cada sessão. Eu anoto as coisas e vou lá. Agora eu dei ainda a ideia aí, eu acho que a Havan tinha que botar a bandeira do Rio Grande do Sul agora em mês de setembro, tu viu aí? E não a do Brasil, e no mês de setembro, depois volta do Brasil. Na sacolinha dele. Eu acho que foi pra ti que eu fiz o cartaz, Levinha. Eu fiz o cartaz da afirmação uma vez. Em Bebinha, Eu acho que foi. Voltando, teu período como vereador. Zé, eu estou tentando me lembrar, mas uma das coisas, eu era muito amigo e puxa-saco do José Otávio Germano, hoje prefeito de Cachoeira do Sul. Ele andou se perdendo aí, parece que foi com droga, parece que era meio metido. Eu não sabia. E aí não conseguiu mais se eleger deputado federal, mas era um dos caras mais leal que eu conheço, comigo. Tinha palavra, tinha nome, me valorizava como vereador, né? E ele, quando é que foi isso? Eu vou me lembrar da outra coisa muito importante, eu estou tendo a oportunidade agora, eu vou me esquecer. Mas através dele, e ele era chegado no governo federal na época, e surgiu um plano de saneamento grande no governo federal, no qual Canela não podia ser contemplado devido à população, não tinha população suficiente. Aquele programa era só para, acho que 50 mil em diante, uma coisa. Eu estou dizendo acho porque eu não lembro certo. E o José Otávio, querendo fazer média e defendendo o eleitorado dele, em Canela e Gramado somado, nessa época, chegava nos 50, né? Vamos dizer, que era
o necessário para poder o município ser incluído naquele programa de saneamento. Mas dinheiro adoidado e juro de graça, vamos dizer assim, né? Era uma barbada. E aí, o que o José Otávio fez? Montou Canela e Gramado, não sei o quê, foi no ministro, não sei o quê, e botou, e passou. E passou. Então foi um valor enorme para Gramado, para saneamento, e um valor enorme para Canela de saneamento, que depois foi aproveitado. Quem é que foi o sucessor do Hernani Reis? Foi o Guinter depois. Eu não mas eu posso pesquisar isso aí. Mas foi uma grana federal que deu um monte de saneamento. Saneamento, uma das coisas... Foi quando criou a Sul aqui, 90. Que Canela é deficiente. Veio esse dinheiro graças a mim. E ele disse, eu estou fazendo isso, ele disse num discurso na prefeitura de Gramado. Estou fazendo isso porque o Verinha, porque... Sabe, né? Aquela coisa política, né? Mas foi mesmo, porque não tinha outra ligação com Canela. Né? Não tinha outra ligação com Canela política, né? Então ele me deu uma valorizada. Saneamento. Hã? Saneamento. Saneamento, canalização de... Deve ter sido 93, 94. Sei lá quando é que Que ano foi. foi vereador? Mas qual é a outra e mais importante? A outra é mais importante ainda. Hã? Uma coisa que pode fazer referência também, tu foi o autor da mudança do nome de uma rua em Canela. Na Rua do Arroio, Turbano? Não, uma rua tradicional, que era a Rua do Desporto, para pra a Rua Martim Lutero. Lutero, Comemorando os 500 anos de nascimento de Lutero, né? As duas igrejas Sim, estão ali na rua, né? Então foi assim um trabalho, assim, na época, olha, mudar o nome de uma rua. O Clube Desporto, né? Que tinha o Clube Serrano lá embaixo. Consagrado, tinha, né? Lá embaixo tinha linha de tiro, né? Então foi assim algo que a comunidade entendeu também, né? Entendeu? Porque eu acho que não se deve mudar nome de rua. O que tem, né? Mas naquela ocasião veio a calhar e o pessoal compreendeu, né? Mas eu vou ficar devendo, olha, foi uma coisa... Mas que coisa. É que eu não ia falar isso, né? Por isso mas eu fico devendo, a gente vai continuar se reunindo aí, eu não quero falar mais nada, teria uns assuntinhos bons aí, mas não dá para alongar, 15 para as 12. 15 para as 12. Muito obrigado, muito obrigado, não sei se vocês têm alguma curiosidade que eu possa ajudar, mas não é, a gente vai continuar se reunindo. Marco Aurélio, o que tu ia pedir? Do teu período como vereador. Pois é, uma eu falei, essa verba volumosa para saneamento, através do José Otávio Germano, que tinha chegado no governo federal, conseguiu tapear a exigência da lei lá. Mas a outra... Não tem a ver com asfalto nas ruas de Canela? Hã? Não tem a ver com asfalto nas ruas de Canela? Isso foi uma quebra de paradigma também, que tu também participou, né? Sei lá, Né? mas eu tinha essas duas como mais importantes, assim. E o que te levou a mudar de partido? Hã? Isso é importante. Eu imagino, eu estava assim politicamente muito forte, muito respeitado, vamos assim dizer, e pela primeira vez na história do meu partido de então, PDS, teve mais candidatos a vereador pelo partido do que vagas. Nunca tinha tido, mas essa ter tido mais vagas, isso foi proposital, isso foi armado para me tirar, para eu não poder concorrer. Isso foi armado. Eu descobri tudo com o tempo, né? Também não vou falar, não altera nada. E eu não consegui concorrer, eu era o segundo vereador mais votado do município, o primeiro era o Júlio Vacari, nessa eleição, e eu era o mais votado do partido, e não consegui vaga como candidato a vereador na eleição seguinte, por essa sacanagem armada por 2, 3 dentro do partido. Não conseguiu se candidatar? Não consegui me candidatar. Vaga. Não consegui vaga para candidato. Tu lembra disso mais ou menos, né? Bom, esperei 2 anos e pouco para ver, digo, vão vir aqui me dar uma explicação, vai vir aqui. Eu recebi muito, eu era bem visto mesmo, eu recebi muita solidariedade, viu? Pessoal que não entendia nada, assim, mas mas o que houve? Mas por que não concorda? Aquelas histórias, uns com falsidade, outros com honestidade, mas vinha. O seu Léo, irmão da dona Carmen, o seu Léo, sabe, está vivo aí. Eu me lembro, ele foi ali na bodega e disse, Vebinho, o que eu posso fazer para tu poder concorrer? Aquela inocência, assim, né? Mas como é? O seu Léo, eu estou dando o nome porque eu posso dar, pode. Léo, irmão da dona Carmen.
uns 2, 3 dias depois do episódio que eu não consegui concorrer, o que houve? Aí contei as histórias e tal. Bom, mas passou. Aí eu fiquei, eu não sei se não deu 3 anos esperando que alguém viesse me dizer, Vebinha, houve isso aí, aconteceu, não sei o quê. Que inventasse uma mentira, eu ia aceitar. Não veio, de dirigente do partido não veio um. Dirigente do partido, quem era? O presidente era o Erni, que ficou uns 30 anos, eu acho. Agora foi tirado. O Erni, eu não me lembro, mas alguém da diretoria que viesse, olha, foi uma sacanagem, ou não foi uma sacanagem, mas vamos de novo e tal, não vieram. Aí eu me briguei, ou eu troco de partido, eu procuro uma outra legenda, ou saio da política. Eu não queria sair da política, daí fui para o MDB, e daí me elegi pelo MDB também, né? Mas partido, viu, não leve muito a sério essa história de partido, né? Não dá para levar muito a sério. A gente tem, assim, uma tendência ideológica e tal, né? Mas os partidos é feito de gente, sendo feito de gente, tem uma palavrinha chamada interesses, né? Inveja, interesses e coisa lá, que uma pena, daí aí me botaram, aí tu vai para um partido novo, tu te elege, tu tem É que uma procurar pena, tem espaço. que ter partido para concorrer, né? Pois é bonita essa observação aí. Foi uma pena, mas depois, vamos ver, isso tudo muda, né? Sei lá, tudo E aí, muda. pelo MDB, tu foi candidato à reeleição ou não? Daí, não, aí deu aquele episódio meu com a moça ali da Câmara, que foi outra coisa armada. Eu recebi a acusação de assédio sexual e tive que responder processo. E gastei uma grana boa, sem necessidade, mas eu nunca fui processado por nada, cara. Porque um pouco tu é processado, tu te desespera e te atira nos braços de qualquer advogado que vem aí, tu acha que é isso, rapaz? Não precisava nem advogado para me defender, mas aí marchei com uma grana boa, politicamente fiquei porque o adversário explora isso, sabe? O adversário explora, olha o que o Bebinho aprontou, sabe? E isso pega, né? Isso pega. Inclusive dentro do próprio partido. Principalmente, já fizeram aquela vez para me tirar, não iam fazer numa dessa, né? Numa assim pública, né? E aí a imprensa quer notícia, a gente é conhecido, é um processo bonito que depois a gente compreende por que ocorrem essas coisas, sabe? É bonito. Não devia de acontecer, viu? O ser humano não, qualquer ser humano não pode ser jogado dessa forma assim, mas a partir do momento que a gente fica ocupando um cargo público, a gente é candidato a qualquer coisa, viu? Por isso que às vezes a gente tem que ter um respeito maior por esses grandes políticos que nem Canela já teve, que nem Bertoldo Opitz, que nem Hernani Reis, que nem Ginter Schlipper, pessoas históricas, pessoas de um nível de honestidade, uns com menos, outros de visão, o Ginter com muita visão, o Bertoldo com muita honestidade, o Hernani Reis com muita honestidade, sabe? Mas foram grandes políticos, corretos, honestos, decentes, amantes do município. Esse pessoal aí gostava do município que vocês não imaginam. Esses 3 aí que eu citei, tem mais. João Vieser, esses caras amavam o município. O município para eles era uma segunda família. Não é uns aventureiros aí que chegam aí. O que é isso? Canela já tinha vivido um momento como esse, assim, de vários ser presos e tudo mais, acusado? Nunca, que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não. Esse negócio de prisão, não teve. Nunca, né, Renato? Fora, mas nunca esteve. Nem apontamento. Trabalhei naquela época do Ginter, um troço mais tumultuado, mas nunca esteve meio dedo apontando para alguma coisa. Não teve. Isso é um escárnio aí. O Hernani Reis, por ter aplicado um dinheiro equivocadamente, um dinheiro de educação, teve que ressarcir, teve que vender a casa, um dinheiro grande, equívoco, sei lá, uma coisa assim, bem inocente, pois não conseguiu justificar. Ele teve que pagar, coitado. Só trabalhou para o município, o homem, ele tinha um gosto por Canela que vocês não imaginam. Eu fui secretário 1 ano, né, de turismo. Não, mas, viu, outro dia nós podemos falar, é 10 para as 12 já.
Mas eu queria, eu não consigo me lembrar daquela outra façanha minha, Depois tu te aquela outra. lembra, Então, tá,